Todavia, aqui no Evangelho de João, João vai narrar também a entrada triunfal de Jesus, pois é assim que a gente a descreve. O dia em que Jesus está entrando em Jerusalém, e será a última vez que verdadeiramente Jesus vai entrar nessa cidade e vai permanecer. Dali em diante, vai ser uma sequência de eventos que vai acontecer e culminar na sua morte, porque a Bíblia diz claramente que nesse período, para quem não está familiarizado com o Evangelho de João ele vai narrar basicamente a vida final de Jesus Cristo. E antes que ele narre a vida final, ou seja, os seus últimos dias e principalmente as suas últimas horas, ele narra um ministério público de Jesus que começa no capítulo de número 1 do Evangelho de João, a partir do verso de número 29 e vai até esse capítulo que nós estamos, no capítulo 12, verso de número 50. Nós não iremos pregar todos esses versos, nós iremos só apenas detalhar essa entrada triunfal de Jesus e como se dá essa entrada triunfal, quem são os personagens e como a gente pode aprender com esses personagens que aparecem nessa entrada triunfal. E aqui é importante para a gente entender que os rumos pelos quais vai se dar essa entrada triunfal são extremamente importantes para nós. A Bíblia diz que Jesus ele começa a fazer um evento atrás do outro, milagres estonteantes. Só que João ele não faz uma sequência de milagres, enumera inúmeros milagres, não, ele enumera somente 7 milagres. E o último milagre que João ele vai dizer é o milagre de Lázaro, o maior milagre que Jesus fez, exceto a sua ressurreição. Esse é o maior milagre de Jesus. E é interessante que esse milagre é o único que é narrado no Evangelho de João. Mas antes que Jesus faça esse milagre, no capítulo número 10, Jesus vem para uma das festas. E quando ele vem para uma das festas, ele diz que ele era o bom pastor. No capítulo número 5, Jesus cura um paralítico. No capítulo número 9, Jesus cura um cego de nascença. E a cada cura que Jesus faz, ele suscita mais ódio dos seus inimigos, daqueles que não acreditam que Jesus é o Messias prometido para Israel. O fato é que, de um lado, cresce a popularidade de Jesus, cresce a quantidade de pessoas que começam a acreditar cada vez mais que ele é o Messias. Por outro lado, e os judeus, os líderes judeus, olham para Jesus e olham para ele dizendo assim mesmo: esse homem é um enganador, esse homem é um impostor, e começam a falar que Jesus é um endemoniado, que Jesus é um samaritano, que Jesus não é, na verdade, aquele que deveria vir, mas é um falso profeta. O fato é que então cada um dos milagres de João ele está apontando para apontar exatamente uma única verdade: que Jesus é o Filho de Deus e que se nós crescemos nesse nome, teríamos a vida eterna. É para isso que o Evangelho de João ele narra todos os seus eventos, e cada sinal e cada pregação de cada sermão de Jesus é baseado exatamente em um dos atributos que Cristo vai se dar: a água da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o pão que desce do céu. Tudo isso é Cristo, está se mostrando para o mundo de que Ele, somente Ele, é a vida, e a vida está nele, porque Ele é o autor da vida, sendo Ele o próprio Deus encarnado. Então ele entra no capítulo de número 11 e faz esse milagre estonteante, que é a ressurreição de um homem 4 dias morto. E quando ele ressuscita esse homem, a Bíblia diz que muitas pessoas passaram a acreditar em Jesus por causa desse milagre. Os seus discípulos, inclusive, passaram a acreditar cada vez mais que Jesus realmente era o Messias, era o prometido por Deus, a partir do momento que Jesus ressuscitou Lázaro. E não somente isso, uma multidão se levanta, e como a Betânia era muito próximo de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, muitas pessoas, ao ouvirem falar desse milagre, a Bíblia diz que essa multidão descia de Jerusalém e ia até a cidade de Betânia, que é 3 quilômetros, ou seja, 30, 40, no máximo 50 minutos andando. Eles chegavam lá e queriam conferir 2 coisas: é verdade o que aconteceu? Sim, eu estive presente. E as pessoas falavam: se você esteve presente, onde está este homem chamado Lázaro? Ali está o homem, ele e as suas 2 irmãs, a casa dele é aquela. Então a multidão chegava até Lázaro e perguntavam para ele: tu és aquele homem que morreu e esteve morto durante 4 dias e que Cristo te ressuscitou? E ele declarava firmemente: se eu sou este homem, Cristo me ressuscitou dentre os mortos. E a partir de então, essas multidões começaram a se aglomerar e começaram a acreditar
que Jesus era o Messias. Embora os judeus dissessem, quem acreditasse ou declarasse que Jesus fosse o Messias era expulso da sinagoga, a multidão agora ficava calada, todavia, ela, no seu coração, ela continuava acreditando. No seu coração, quando eu falo, é dizendo assim, eu não vou externalizar o que eu creio, mas esse homem é o Messias. Eu vou ficar calado porque os líderes não querem ouvir isso, mas esse homem é o Messias. Fato é que uma multidão, um grupo muito grande foi até o Sinédrio e disse assim mesmo, o que vocês vão fazer com este homem? Porque ele está fazendo um sinal maior do que o outro. Ele é ou não é o Messias? Então o Sinédrio ele se reúne e naquele dia eles declaram, vamos matar Jesus. E quanto a Lázaro? Muitas pessoas estão acreditando em Jesus por causa de Lázaro. Vamos também matar Lázaro. Não somente Jesus, mas também o milagre de Jesus. A Bíblia declara que a partir desse momento, Jesus ele não anda mais publicamente entre os judeus. Ele parte para uma cidade chamada Efraim. E fica um pouco distante, fica nos desertos. Nesse período, amado, Jesus começa, essa é a festa da dedicação, quando Jesus faz esse milagre. Isso é inverno, falta-se mais ou menos 3 meses, é mais ou menos nesse período a festa de dedicação, no período de dezembro. Então, daqui a 3 meses, vai acontecer a nossa Páscoa, a Páscoa dos judeus também, onde Jesus ele faz o seu sacrifício e se torna o Cordeiro de Deus, como ele foi projetado, ou foi declarado, ou veio a este mundo para ser esse Cordeiro. Então há 3 meses que Jesus está próximo de sua ressurreição, e aqui é um detalhe, porque a partir do momento Jesus começa a ensinar para os seus discípulos, dizendo claramente, eu vou subir a Jerusalém, e estou indo para morrer, para o sacrifício, sendo eu realmente o sacrifício de Deus, serão os judeus, os líderes judeus, que me matarão, e me crucificarão. Durante esse período de 3 meses, algumas coisas vão acontecer no ministério de Jesus. Uma delas é a sua transfiguração, que ele sobe no alto de uma montanha e a Bíblia diz que ele se transfigura, ou seja, suas vestes começam a brilhar e iluminar, seu rosto começa a brilhar, tudo fica muito claro e 2 personagens passam a conversar com Jesus, Moisés e Elias. E eles conversam com Jesus sobre uma coisa, o que ele haveria de fazer em Jerusalém. E começam verdadeiramente a consolar o coração de Jesus a respeito do propósito pelo qual ele há de fazer, dar a sua vida em resgate dos pecadores. E a Bíblia diz claramente que quando Jesus desce desse monte, a partir de então ele parte para Jerusalém. Ele só tem uma meta, eu vou para Jerusalém e é para lá que eu vou. Durante essa jornada que ele sai dessa região e está indo, ele está subindo Jerusalém, porque Jerusalém é edificado no alto da montanha, umas cordilheiras que a gente chama o Monte Sião. Dentro de umas cadeias de montanhas, Jerusalém está colocado no alto, então todo o povo subia até Jerusalém para adorar. Por que eles vão subir? Porque é a festa da Páscoa. E enquanto Jesus está caminhando e está subindo, algumas coisas vão acontecer. Ele passa por Samaria e ele encontra, sabe o que? Os 10 leprosos no meio do caminho. Nesses 10 leprosos, a Bíblia declara que ele cura todos. E quando ele cura todos, apenas um dos leprosos volta até Jesus para dar graças a Deus e glorificar o Senhor por ele ter tido misericórdia. Então Jesus ele vira para aquele homem e diz assim, meu irmão, não foram 10 que eu purifiquei? Cadê os outros 9? Ele diz, eu não sei, Senhor, eu sei de mim. Só esse que voltou para dar glória a Deus, e esse é um samaritano. Porque isso aqui é importante para a gente. Porque Jesus está avançando na região e vai subindo para a Judeia. Ele começa a purificar um leproso, um grupo de 10, e esses 10 leprosos, sabe o que eles fazem? A ordem de Jesus disse, vão mostrar-se ao sacerdote para pagar a sua oferta em sacrifício, porque a festa da Páscoa está próxima. Os homens não param, e eles vão direto para Jerusalém, se mostrar ao sacerdote no templo, para poderem serem purificados e poderem celebrar a Páscoa do Senhor. E aqui é interessante porque a gente vai entender que essa é a última Páscoa de Jesus, o Cordeiro de Deus, a quem realmente eles deveriam chegar e agradecer. Eles estão voltando de novo para quem? Para os antigos rituais de Israel, aquilo que é sombra e que não pode purificar pecado.
Mas um samaritano entendeu que nele há a vida, que nele há o perdão, que nele há a verdadeira purificação. Jesus avança no seu ministério, ele entra na Judéia, e quando ele entra na Judéia, ele está chegando já em Jericó. Jericó é próximo de Jerusalém. Ao entrar no caminho de Jericó, ele vai encontrar um cego chamado Bartimeu, que você conhece a história, e esse cego clama por uma coisa, ele diz assim mesmo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz claramente que as multidões que Jesus está subindo da Galileia para Jerusalém para adorar a Deus na festa da Páscoa, essa multidão está seguindo Jesus, e quando vai seguindo Jesus, ouve aquele cego gritando e diz para eles: te cala, nós queremos ouvir o mestre, nós queremos qualquer hora e qualquer momento o mestre vai pregar, qualquer hora e qualquer momento o mestre vai falar, vai trazer alguma palavra e a gente precisa ouvir. Enquanto você estiver gritando, a gente não pode ouvir. A Bíblia é clara que esse mendigo, pois ele mendigava, ele gritou cada vez mais, ao ponto de o seu clamor chegar aos ouvidos de Jesus. Ele disse: manda trazer este homem até mim. E eles trouxeram este homem. Quando trouxeram este homem, Jesus faz uma pergunta para ele, parecendo muito óbvia, mas é a pergunta que Jesus faz a cada um de nós: o que tu queres que eu te faça? E este homem não pensa outra coisa e diz: eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor. E então o Senhor disse: veja. E a Bíblia declara que a partir daquele momento os olhos dele se abrem e ele dá um salto e glorifica a Deus, e naquele momento começa a segui-lo, Jesus. Começa a seguir Jesus para onde? Para Jerusalém. Durante esse período em que Jesus está descendo e está subindo para Jerusalém, Jesus vai falar 3 vezes a respeito de sua morte. Ele fala quando ele desce do Monte da Transfiguração, ele fala quando ele faz esse milagre com os samaritanos, e ele faz agora um segundo milagre agora com esse cego de Jericó, e ele então entra na cidade de Jericó. Quando ele entra na cidade de Jericó, sabe com quem ele vai encontrar? Com Zaqueu. Ele se convida para estar na casa de Zaqueu. Zaqueu, importa que eu entre na tua casa hoje. Zaqueu desce depressa da árvore, entra na casa, abre um jantar, uma comida muito grande, um almoço, e uma multidão senta-se com Jesus. No meio daquele jantar, ele se levanta, Zaqueu, e diz assim mesmo: Senhor, eu tenho uma coisa para te dizer. A partir de hoje, tudo que eu tenho, metade eu dou aos pobres. E se eu, de alguma maneira, machuquei, danifiquei, roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus se levanta e diz uma coisa bem simples, mas que às vezes a gente não percebe, porque o rei está avançando para Jerusalém para dar a sua vida por nós. Ele diz: hoje verdadeiramente entrou salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus está avançando, e ele conta mais uma vez: estou indo para Jerusalém. No caminho em que ele está indo para Jerusalém, Herodes Antipas deseja ver Jesus, e Jesus diz: vou caminhar hoje e amanhã, e no 3º dia importa completar toda a minha obra. Eu não estou nem aí para essa raposa. Eu vou seguir o projeto de Deus, eu vou seguir o caminho do sacrifício, eu vou seguir o caminho pelo qual Deus me ordenou para ir. E assim Jesus ele vai caminhando. Agora preste atenção: havia uma multidão que seguia Jesus desde a Galileia até a festa da Páscoa. Quando Jesus chega em Betânia agora, ele está em Betânia, uma multidão está aguardando Jesus. Sabe por quê? Porque essa multidão também, vindo de todos os lugares, até Israel, está indo para Jerusalém para a Páscoa do Senhor. E eles souberam que uma multidão está vindo, ou melhor, Jesus está vindo para a festa da Páscoa. E quando Jesus está vindo para a festa da Páscoa, a multidão sabe que aquele milagre que Jesus havia feito 3 meses atrás, de ressuscitar Lázaro, o qualificava completamente como o rei de Israel, como o Messias prometido. E essa multidão que está em Jerusalém desce para Betânia para se encontrar com a segunda multidão que está subindo da Galiléia e chegando em Jerusalém. Jesus ele chega em Betânia basicamente na sexta-feira à noite. Ele espera, não tem nada o que fazer. Sábado ele descansa. Num sábado que ele descansa, ele tem um convite na Betânia para exatamente sentar na casa, um jantar na casa de Simão, o leproso. Neste sábado, sabe por que eu estou contando essa história? Para que vocês entendam a dinâmica de que como está acontecendo esse rei. E 2 coisas que vão acontecer nessa história. Existem 2 multidões muito bem definidas diante dessa história. Todas as 2 multidões têm uma expectativa muito grande de quem é essa pessoa chamada o Messias Jesus.
E a pergunta que João está fazendo, ele está narrando essas duas multidões diante de nós. E alguns personagens pontuais, eles saltam dessa multidão. E a Bíblia vai dizer claramente, Jesus pousa na sexta-feira, provavelmente na casa de Lázaro, fica nessa casa com suas irmãs Maria e Marta. No sábado, quando finda o descanso sabático, Simão o leproso, numa casa, chama Jesus e todos aqueles que estavam com ele para esse jantar. Vai para a casa de Simão, Lázaro. Lucas está narrando isso. Jesus passou o sábado, ele entra nesse jantar. Quando ele entra nesse jantar, o que acontece? Aquela multidão está lá. A Bíblia declara que Marta está servindo, é uma das que serve. Lázaro está sentado à mesa, e Maria passa a ungir a cabeça, o corpo e os pés de Jesus. Só que João, ele só narra os pés, porque ele quer mostrar exatamente a sua grande força, que o Cristo é Deus, e ele não está sendo ungido somente na cabeça. Ele pontua exatamente os pés como aquele que deve ser adorado pela criatura, pelo pecador, por aquele que vê a ação de Deus, renovar a sua vida, perdoar os seus pecados, trazer vida daquilo que era morte. Nesse ponto, a Escritura diz: 6 dias faltavam para a festa da Páscoa, e uma multidão passou a descer até Jerusalém para encontrar Jesus. Uma multidão subia da Galileia junto com Jesus. 2 multidões. Quem são essas multidões? O que eles creem? Por que eles seguem Jesus? Por que eles estão aclamando Jesus? Fato é que, terminado esse jantar e Jesus é ungido, a Bíblia diz que Maria ungiu Jesus, preparando para a sua sepultura, coisa que nenhum dos discípulos percebeu que Jesus iria morrer. Nem tampouco a multidão acreditava que Jesus morreria. Antes, pelo contrário, eles acreditavam que Jesus entraria em Jerusalém, destruiria os romanos, baixaria o Império Romano e faria com que novamente Israel se tornasse uma grande nação, liberta. Eles esperavam que o Jesus que eles estavam vendo, com todo o poder para ressuscitar o morto, não tinha um exército capaz de detê-lo. Eles esperavam uma libertação militar, política, econômica e social, mas jamais uma libertação espiritual. Nossa pergunta é: você faz parte da multidão? Porque as multidões que seguiam de Jesus de Nazaré, ou da Galileia até Jerusalém, ou a multidão que vinha, como a gente pode dizer no texto, a multidão que seguia Jesus e a multidão que ia à frente de Jesus, eles tinham os mesmos pensamentos, eles tinham as mesmas ideias. Esse homem vai vir para nos libertar, para nos dar uma vida próxima, para nos libertar dos nossos opressores, dos nossos inimigos romanos. A gente vai baixar o Império Romano e vai acabar com eles, e Israel será novamente uma terra livre, uma terra que Deus nos deu, uma terra que mana leite e mel, terra essa prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e que nós, por muitos anos, não havemos desfrutado dela, por causa dos inimigos que estão ainda nos oprimindo. Mas Deus nos prometeu um rei que nos libertaria desse jugo opressor. Essa é a mentalidade da multidão, da mentalidade que via os milagres de Jesus e interpretava os seus milagres não como Jesus estava determinando, como um sinal de que ele era o Filho de Deus e que veio ao mundo para perdoar os pecados. De uma libertação ainda muito mais profunda no coração e na mente humana. Por isso que nos dias de hoje, amados, quando a gente vê muita gente pregando um evangelho diferente do aquilo que Cristo é, ou mostrando uma entrada triunfal com um homem espetacular, com uma grande multidão, as multidões olhando para esse Jesus, disse: agora com esse povo é um exército, e não vai ter Roma que consiga nos deter, nos parar. Nós iremos nos libertar com um homem com este poder. E aqui, amados, começa exatamente a grande diferença. Enquanto João narra essas duas multidões, com uma perspectiva muito diferente a respeito do que Jesus é, ela narra também os discípulos,
João começa a narrar a sua própria vida, a sua própria percepção, e ele, quando começa a narrar o conjunto das ideias, que quando ele começa a ver os discípulos, e ele está incluído dentro dos 12, eles não entendem o que está acontecendo. E é tão fato isso que João, quando ele vai narrar, as coisas aconteceram diante dos seus olhos, ele disse: o que será que está acontecendo? Eles não entenderam nada, eles só vão entender quando Jesus ressuscita dos mortos. E quando Jesus ressuscita dos mortos, eles entendem que aquilo estava escrito sobre ele, de que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho, num filho de uma jumenta. Aí a pergunta é: que tipo de rei é esse que entra na sua cidade, aclamado como rei, com ramos de palmeiras sendo elevado, com vestes sendo jogada no chão, e ele passando em cima daquelas vestes, montado no jumento? Que tipo de rei é esse? A Bíblia declara que Jesus diz: peguem para mim um jumento. Ele sabia que os judeus, aquela multidão, queria fazer dele rei. E Jesus, sabendo o que estava escrito, ele diz: preparem para mim um jumento, vão até a cidade, achem um jumento, tirem um jumento. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo com esse jumento, vocês só vão dizer isso: o mestre precisa dele e o deixará ir. Então os discípulos foram até a cidade, encontraram um jumento com a sua mãe, desamarraram, tiraram. Na hora que eles estavam tirando, os donos dos jumentos disseram assim: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão tirando esses animais? E então os discípulos: o mestre disse que precisa deles. Quando ele disse isso, os homens, donos dos jumentos, disseram: podem levar. Eles levaram, colocaram vestes sobre o jumentinho que ninguém havia montado. Jesus monta sobre esse jumento e passa a ser aclamado e começa a entrar na cidade. Só que aqui tem um detalhe: enquanto as pessoas ovacionavam dizendo que Jesus era o Messias, que Jesus é o rei, e a palavra que eles dão exatamente na entrada, ele diz: Hosana, Hosana nas maiores alturas, bendito é aquele que vem no nome do Senhor, o rei de Israel. A gente fala essa palavra Hosana, mas a gente não sabe o que significa muitas vezes. Hosana significa apenas uma coisa: salva-nos, Senhor, protege-nos, Senhor, livra-nos agora, Senhor. Ou seja, o clamor daquela população era dizendo assim mesmo: nos liberta desses romanos, porque Tu és o bendito rei, o que vem no nome do Senhor. Tu és o rei legítimo, o rei de Israel. Liberta-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, protege-nos, Senhor. A multidão estava declarando um rei, e que era profetizado no Salmo 118, diz claramente que era assim que a multidão deveria clamar. Só que a impressão que elas têm, a percepção desse rei que elas querem fazer de Jesus, não é o reino que Jesus está trazendo. Não é a libertação que a gente programa ou se prepara para ter. E por isso, as multidões, elas olham um Jesus que é rei, sentado no jumento, e o jumento é símbolo somente de alguma coisa, uma coisa bem simples: eu não venho lutar para libertar vocês, eu não vou levantar uma espada para libertar vocês, o meu reino não é um reino de violência. Eu não vim aqui para lutar contra romanos ou qualquer outro conquistador que se apossou e se apoderou de vocês e os oprimiu até agora. Eu não vim para isso. Quando ele está entrando no jumento, a declaração que ele faz para a multidão e para os líderes de Israel é uma coisa só: eu vim entrando em paz, não em guerra. O jumento era símbolo exatamente de um animal que é submisso, humilde, submisso não, mas humilde, simples, que ele não tem pompa, não tem poder, não se apresenta com nenhum tipo de, que a gente pode dizer, de ameaça ao império que está vigente, ao poder que está se levantando ou que está sobre Jerusalém. Ou seja, o que Jesus ele está se mostrando como um grande, humilde e simples, que está se humilhando para trazer a paz sobre Israel. E sua paz virá pelo derramamento não do sangue dos homens, de seus liderados, mas do seu próprio sangue. Quando ele caminha com isso, e ele avança com isso,
As multidões não conseguem aceitar um Cristo que seja assim. Um Cristo manso, um Cristo humilde, um Cristo que não levanta a espada para subjugar e matar os seus opressores. Um Cristo que não é segundo a expectativa deles. E é nesse ponto que a gente entende por que as pessoas, quando caminham como uma manada, não compreendem quem é Jesus. Porque não conseguem entender que Ele veio para perdoar os pecados, como eles não conseguem entender que Jesus veio para ressuscitar os mortos, mas não da morte exatamente física, mas é como um sinal de que no último dia Ele vai te libertar do seu maior, de todos os teus inimigos. E o maior inimigo meu e seu, talvez você pense, deve ser a morte. Deve ser o diabo. Deve ser o pecado. O nosso maior inimigo não é nenhum deles. É o próprio Deus. E a pergunta é: podemos escapar de Deus? Podemos fugir do Senhor? Porque esse é o nosso inimigo. Não que Deus havia se tornado nosso inimigo, mas nós nos tornamos inimigos dele. A Bíblia é clara que Jesus morreu pelos pecadores quando nós ainda éramos inimigos dele. Ou seja, eu e você éramos inimigos quando Cristo foi para a cruz. E ele veio reconciliar Deus com os seus inimigos. E quem são esses inimigos? Eu e você, que pecamos todos os dias por palavras, pensamentos e atitudes. E não reconhecemos que somos assim, e muitas vezes caminhamos em nossa postura arrogante, achando que cada dia é mais um dia, e que a gente vai levando a vida com a barriga, e achando que nossos pecados não afetam a Deus, e que um dia, de alguma maneira mágica, a gente vai chegar, vai morrer, e vai se dar no céu, e vai esperar. Meu querido amigo, meu querido irmão, pode entrar, o reino é todo seu. Não vai chegar. Porque Deus está irado contra nós. Ele está irado contra a minha vida e contra a sua vida. Por todos os pecados que nós cometemos contra Ele. Não há saída. É por isso, para que o desferir da sua flecha, da sua ira contra nós, não será um instrumento de um homem, do diabo, de um governo, de qualquer outra coisa. É Deus que vai lidar comigo e com você. E para que Ele, a sua ira, não atinja a mim nem a você, a Bíblia é clara que Cristo se colocou como um escudo entre nós e Deus, a fim de que toda a sua ira caísse sobre Ele, não caísse em mim, nem caísse em você. Por isso que Ele é o grande Rei, o grande misericordioso, o grande gracioso, porque Ele cumpriu todo o desígnio de Deus, de que sua ira não caísse sobre nós, e sim o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Ao entrar na Jerusalém, ser aclamado pelos homens, dizendo: salva-nos, Senhor, protege-nos, Senhor. Era exatamente isso que Cristo estava fazendo. Mas Ele não fez isso levantando a espada, mas entregando a sua própria vida por mim e por você. Amados, se existe uma coisa que a gente deve entender, é que nem seus discípulos entenderam o que estava acontecendo. Eles só foram entender quando Jesus ressuscitou dos mortos. Eles só não entenderam esse texto, eles entenderam todos os outros textos, pois é isso que João vai narrar em cada passagem. Quando Jesus entra a primeira vez na festa da Páscoa, que ele diz que ele reedificaria o templo, que vocês iriam destruir o templo, em 3 dias eu reedificaria, eles mesmos não entenderam, porque Jesus estava falando sobre o seu próprio corpo, que ele haveria de ressuscitar no 3º dia. E João vai dizer: nós só entendemos quando ele ressuscitou dos mortos, e percebemos que aquilo que ele falava não era do templo físico, mas era do seu próprio corpo. E assim ele vai falar sobre todo o Evangelho. Nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não entendemos,
até que Cristo foi ressuscitado. A Bíblia diz que as pessoas e a multidão que saiu ao encontro de Jesus, saiu para crer em Jesus porque eles ouviram do sinal que Jesus havia feito, Lázaro ressuscitado dos mortos. 6 dias para a Páscoa. 6 dias para a Páscoa. Uma multidão sobe com Jesus desde Nazaré. Veem os seus milagres um atrás do outro. Uma multidão desce de Jerusalém para Betânia para se encontrar em uma só multidão. 6 dias para a Páscoa. Daqui a 6 dias Jesus será crucificado. E quem pedirá a sua crucificação? Pôncio Pilatos apresenta Jesus à multidão e diz: quem vocês querem que eu os salte? Liberte-o. Barrabás, um assassino, um ladrão, ou Jesus, o rei de vocês? E a Bíblia diz, 6 dias atrás, essa multidão dizia: salva-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, protege-nos, Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, aquele que é rei de Israel. Pilatos diz: vocês querem que eu liberte o rei de vocês? E a multidão: não, dê-nos os Barrabás. Você tem que entender uma coisa. Se você estiver no meio da multidão, saiba que ou seu nome é diferente, como Maria, como Lázaro e como Marta, como Simão, o leproso, como o cego de Jericó. Seu nome tem que se destacar no meio dessa multidão, porque a tua fé tem que ser separada da fé da multidão. Porque a fé da multidão, 6 dias antes, vai aclamar Jesus como rei, e 6 dias depois vai pedir para ele ser crucificado. Porque nossa crença em milagres, irmãos, ela é volúvel. Ora está aqui, ora está ali. Ora está alta, ora está baixa. Sabe por quê? Porque o milagre da ressurreição não foi feito em nós. Mas quando Cristo faz o milagre da ressurreição em nossas vidas, nós deixamos de ser a multidão e passamos a seguir o Cristo como Ele realmente Ele é. Eu sei, como disse Marta, que tudo o que tu pedes, Deus fará. Eu sei que tu é o Cristo, aquele que havia de vir, o Filho de Deus. Não siga a multidão. Faça como os homens de Samaria, que ao ouvirem o relato da mulher pecadora, que tinha tido já mais de 5 maridos, falou e declarou: talvez ele seja o Messias. Ela já acreditava, mas disse para aqueles: talvez ele seja o Messias, vão lá ver, vão lá ouvir, vão por vocês mesmos. Os samaritanos foram até Jesus. Era uma multidão. Só que daquela multidão, Jesus ficou uns 2 dias, porque imploraram que eles ficassem mais um pouco com eles para os ensinar. E no final daquele 2º dia, a multidão se levanta. Não é mais por causa das tuas palavras que nós acreditamos que Ele é quem diz ser. Porque nós mesmos temos ouvido suas palavras e nós temos crido que Ele é o Filho de Deus, o profeta que devia vir ao mundo, o Messias prometido. Os milagres são apenas um sinal para nós reconhecermos o que verdadeiramente Cristo veio fazer neste mundo: perdoar os nossos pecados. Os milagres não são um sinal de que Deus quer prosperar a minha vida, prosperar a tua vida, fazer a nossa vida nessa terra cheia de prosperidade, coisas boas, e temos grandes coisas e grandes sucessos. Esquece, porque isso você não entende. Se você entende qualquer tipo de ajuda e auxílio de Deus sobre a tua vida, você entende que é isso que Deus quer te fazer, um homem muito feliz, uma mulher muito feliz, muito cheia de sucesso. Você entendeu o Evangelho de maneira errada.
Então você vai dizer como os fariseus. No verso 19. Disseram ele: vede, tudo que a gente faz não presta para nada. Todas as nossas ações para desqualificar esse Messias, esse Jesus, não adiantou de nada. Vejam, eis vai o mundo após ele. Os que estão aqui, os que estão na frente, os que estão atrás, todo mundo está seguindo ele. A percepção dos fariseus. Olha para a multidão e acha que essa multidão é fiel a Cristo. É essa mesma multidão que eles querem do seu lado. É essa mesma multidão que eles têm inveja de Jesus. Só que Jesus não tem inveja dessa multidão, porque eles sabem que nessa multidão não é verdadeira a sua fé. Esse ponto aqui eu queria ensinar e terminar dizendo exatamente isso. Que muito daquilo que as pessoas olham e vejam e glorificam não tem nenhum valor para Deus. E muitas vezes a gente está lutando para ter essa impressão, o aplauso e a apreciação deste mundo. E quando Deus olha, você está louco, eu não tenho apreço por nenhuma dessas coisas, porque eu sei o que vai no coração do homem. Mas quando Cristo entra no coração nosso, existe uma única coisa que muda o patamar da nossa vida. E a mudança é: Ele é tudo para mim. Não importa mais esse mundo, não importa os aplausos desse mundo, não importa mais a crítica desse mundo. Ele é o meu rei. Ele é o meu salvador. Ele salvou a minha vida dos meus pecados. Incline sua cabeça. Oremos ao Senhor.